Premonição 6, o retorno da icônica franquia que tem mortes memoráveis, um grande acidente no início do filme, voltou depois de um bom tempo e fez muito sucesso em 2025. Mas será que o filme é bom mesmo? Depois de um tempo eu vim trazer aqui no canal e eu quero conversar com vocês sobre esse filme que hoje em dia eu tenho uma opinião diferente do que eu tinha. Então, você tá no Gabi Vê Filmes, eu sou o Gabi e vamos lá que a gente tem muito que conversar desse filme aqui. Cara, a primeira coisa eu tenho que contar pra vocês qual que é o meu laço com Premonição, com a franquia em si, que tem muito a ver com o que eu gosto de filme de terror, né? Eu comecei a assistir filme de terror na adolescência e uma das primeiras franquias que eu comecei a assistir foi Premonição, que passava muito no SBT, e eu nunca tinha assistido um Premonição no cinema. Até que em maio do ano passado lançou esse filme aqui, que quando eu comecei a ver trailer foi um divisor de águas, mas eu acho que no final eu consegui meio que entender o porquê que muita gente gostou desse filme, por mais que eu tenha várias ressalvas, tá? Esse vídeo vai ter spoilers, então tá avisado, spoilers vão ter nesse vídeo e fique por sua conta e risco. Acredito que hoje em dia você já tenha assistido, mas se você não assistiu, deixa o like, se inscreva, corre lá para assistir que esse filme está disponível na HBO Max e depois volta aqui para ver nossos comentários, tá? Mas enfim, pessoal, primeira coisa, esse filme teve muito tempo aí que vão lançar novo Premonição, não vão, um monte de coisa assim, não sei o que, não sei o que lá. E por fim, eles conseguiram lançar no passado, só que já começou com um subtítulo que eu pessoalmente já não encarei com bons olhos, tá? Que é a questão de ser Premonição 6 Laços de Sangue. A gente sabe quando tem essa questão de família, geralmente fica um pouco complicada a situação se não é muito bem feito. E isso me preocupou muito, muito mesmo, e por isso que tem várias coisas nesse filme que me incomodam. Para começar, esse filme tem o início em 1960, onde Iris e seu namorado vão à inauguração da Space Needle, que é uma torre que tá lá nos Estados Unidos. E nisso, vocês que estão vendo o trailer aqui atrás, se não der nenhum direitos autorais, né? Vocês sabem que o acidente principal é nessa torre. Pode ser frescura minha, que eu não tenha gostado tanto. Eu entendo que é muito bem feito o acidente, só que pelo menos me tira um pouco da questão do Premonição de me pegar esse acidente por não ser uma coisa tão factível como os outros. Por exemplo, Premonição 1 foi um acidente de avião. Qualquer um pode pegar avião e beleza, tem um acidente desse. 2, acidente na estrada. 3, parque de diversão. O 4 é uma coisa mais americana, que é aquele negócio de corrida de carro. O 5 volta um pouco pro popular, que é uma ponte, beleza, não é todo lugar que tem ponte. Mas mesmo assim é uma coisa mais crível. A questão dessa torre aqui, que tá passando exatamente aqui do lado, cara, não sei se é porque ela tem um design muito futurista, alguma coisa assim, não conseguiu me pegar tanto esse acidente principal. Mas beleza, eu entendo, é muito bem feita a cena, tem uma trilha sonora muito legal, é muito dinâmica, não é nada assim, nossa, maravilhoso. Eu não acho que nem é top 3 acidentes principais da franquia, mas beleza, até aí eu acho que é um acidente ok que todo mundo entra em consenso. Só que aí eles resolveram mudar um pouco a questão dos premonições. Por quê? Por ter esse subtítulo Laços de Sangue, a gente sabia que ia ter alguma questão de família. Então, a visionária, que é a Iris, não é a personagem principal do filme, porque tem um looping temporal, transporta a gente para os dias atuais, onde a gente conhece a verdadeira personagem principal, que é a Stephanie, que eu tô deixando a imagem dela aí na tela, e aí começa um grande problema, meu. Porque quando a personagem principal não é a visionária, tudo bem que foi a primeira vez que foi feito isso em Premonição, mas eu não acho tão legal. E eu não sei se eu não achei que ela consegue carregar muito a trama, ou se o roteiro tem muitos furos a esse ponto, que eu acho que tem. Mas eu não gostei da personagem principal não ser a visionária. E essa questão de ter toda a linhagem sanguínea não fica muito claro se eles quiseram abranger todos os outros premonições, que os filhos, os pais, tinham todos familiares ligados a essa torre desse acidente desse filme, ou não.
Então fica meio nebuloso essa situação. Logicamente que a Iris consegue salvar todo mundo ali da torre e ela impede esse acidente. E isso causa um efeito dominó até os dias atuais. Stephanie começa a ter sonhos, ela tá na faculdade, tem sonhos e vai procurar na família dela o que tinha acontecido com a avó dela. Porque ninguém falava nada assim. E nisso acontece a ligação entre elas. Não é que a Stephanie é uma visionária. Ela tem sonhos por tabela do que a Iris fez no passado. É muito confuso. Essa questão de laços sanguíneos, se o personagem principal não tá ali de fato na história. E vocês vão entender por quê. Nisso que a Stephanie vai atrás de saber o que aconteceu naquela época, o que aconteceu nesse pré-desastre, o porquê que a avó dela não é conhecida, o pessoal não fala. A tia dela passa o endereço da avó, a avó mandava cartas, eles escondiam e tal. Enfim, aí o encontro da Iris com a Stephanie. Eu vou deixar algumas cenas que eu achar na tela para exemplificar um pouco disso. Aonde a Iris mora é uma redoma que parece que a morte nesse filme é um ser palpável. Não é uma entidade que a gente não consegue evitar, mas parece que é uma coisa física. Porque a Iris, no caso, mora numa redoma que é inacreditável, pô. Ali o mais fácil que ela teria é de morrer por qualquer coisa. Mas o filme trata como se a morte fosse um vilão mesmo físico. E isso a gente consegue ver desde o primeiro momento. Que é tem o encontro das duas, né? Lógico, a Iris fica feliz que a Stephanie foi ver ela e tal. A Stephanie não acredita na história, conta que ela tá tendo sonhos, enfim. E aí vem a fatídica morte da Iris. Eu não posso pôr na tela porque é muito sangue, né? Mas ela simplesmente sai da casa e força a própria morte, parecendo que dentro da casa ela estava protegida de tudo. Aí ela sai, morre pra Stephanie acreditar no que ela tá falando. Falhando, eu tô falando errado. E outra coisa que tem nessa cena aqui aparece no trailer. A Iris fez um livro dando ensinamentos de como fugir da morte. E isso é um problema, por quê? Porque esse livro não é abordado. Esse livro aparece em 2, 3 cenas, e se ela escreveu conhecimento de anos para fugir da morte, por que não usam esse livro? Esse livro poderia ter várias referências aos outros filmes, referências a coisas que aconteceram, referências a um monte de coisa. Só que o livro não é explorado de jeito nenhum. A Stephanie volta pra casa, tem o velório da Iris, um monte de coisa. E aquele clima meio merda, porque a família não acreditava na avó, a avó criou os filhos meio com um monte de neurose que eles não acreditavam. Detalhe, a mãe da Iris é separada do pai, né? A mãe, não se sabe muito onde tá, era afastada, também era meio neurótica aparentemente. Mas nesse funeral a mãe volta e tem uma reuniãozinha mais ou menos de todo mundo, tem uma briguinha aqui, outra ali, mas não vem ao caso, não faz diferença na trama. Uma coisa que eu tenho que falar sobre os personagens desse filme. Esse primeiro ato, esse iniciozinho, demonstra a Iris, que foi a visionária lá do início, a Stephanie, tem o irmão da Stephanie, que também assim, não fede nem cheira, tem o tio, de relevante, a tia não faz muita diferença, aí tem 2 primos, 2 ou 3 primos? 3 primos, na verdade, um que é tatuador e mais 2 primos que vão fazer parte da trama, mas não tem tanto assim relevância, e a mãe, né, da Stephanie, falei todo mundo? Acho que sim. Premonição nunca foi um filme que tivesse muitos e muitos personagens pra morrer, até porque, né, filme que é baseado em morte tem que ter poucos personagens. Mas os personagens daqui, eles são meio porcariazinha, né? Não que dos outros Premonições não tenham sido, mas ele é meio, não pode dizer genérico, só não é mais genérico do que do Pânico 7, porque o Pânico 7, pelo amor de Deus, tem o review aí, hein? Vejam o review. Mas, enfim, e aí o filme vai discorrendo com umas mortes que você acha até legal, mas é mais ou menos. Depois da morte da Iris, tem uma reunião na casa dos tios, né? Que a Stephanie não está, tá todo mundo lá, não sei o que, resenha, não sei o que. Tem a morte que aparece aqui no trailer, que é a do carrinho de cortar grama, que o tio da Iris, eu tô confundindo, tio da Stephanie jaz. Todo mundo fica meio cismado.
A Stephanie tenta falar da questão da morte, não sei o que, ninguém acredita e fica por isso mesmo. A Stephanie tem um embate com a mãe, que a mãe abandonou ela, não sei o que, não sei o que lá. Mas assim, como que eles não acreditam numa coisa que tá escrito, a avó faleceu por isso, a mãe sabe que aconteceu porque a avó já tinha explicado tudo pra ela, e os personagens não ligam muito, tudo bem. Faz parte do roteiro, até porque se todo mundo fosse consciente ia ser um puto plot twist, mas eles não quiseram fazer isso. Aí vem a segunda falsa morte, porque tem um personagem que chama Eric, um baita personagem muito legal, que eles adicionaram nesse filme. Só que existe um problema, que é a questão que tem até um teaser dele, que ele é tatuador, não sei o que, é uma puta cena legal. Ele escapa da morte, né, tem esse plotzinho assim, e aí, mais pra frente, a gente vai descobrir que ele não é primo de sangue deles. Então, a cena dele, que tem até um teaser, não faz sentido algum, porque ele não faz parte do laço de sangue. Então, cara, não faz sentido algum. Tudo bem, a cena é legal, o personagem é legal, mas, pô, ele não faz parte da linhagem sanguínea. Por que a morte tá atrás dele? Ninguém sabe, né? E aí os personagens vão morrendo, a outra prima morre, aí todo mundo resolve se juntar pra ir atrás do menino que tinha dicas nas cartas que a Iris tinha salvado, que ela mantinha contato, que é quem? WB, William Bloodworth, que é o nosso querido Tony Todd, que tava com uma doença terminal e... Cara, a cena dele é absurda, é espetacular, salva o filme, eu nem vou dar spoilers, tô dando spoiler das mortes, mas a cena dele, vocês assistam, quem não assistiu, vai assistir porque é uma baita cena e a gente sabendo o estado e o estágio da doença que tava o ator, cara, é muito significativo. Enfim, tem a cena dele, e aí tem uma cena que é a morte na câmara de ultrassom, não, como que chama o nome? Morte na ressonância magnética. Que, cara, quando falaram isso, que, nossa, ia ser impressionante, ia ser um negócio absurdo, é uma pena que eu não posso pôr. Eu vou tentar colocar uma imagem, mas não posso por causa do YouTube, que, né, a gente sabe que não dá certo aí, essas coisas tão gráficas. Mas, cara, eu achei que seria mais impressionante, que não seria um negócio tão escrachado, porque é 2 em 1. Porque ali, um primo morre, e o Eric também, que é o único personagem bom, também vai com ele. Então, cara, eles conseguiram acabar com os personagens legais de uma tacada só, que no caso era uma. Isso porque eu nem falei, a morte da prima que acontece antes deles se reunirem, cara, é uma coisa cantada, até engraçadinha, que é a morte do caminhão de lixo, que tem uma trilha sonora muito legal, que tá tocando Stronger da Kelly Clarkson. E, cara, é coisa assim de turma do Didi, mas fica engraçado com a trilha sonora. Mas, pô, são umas mortes muito, muito manjadas, entendeu? E aí, no fim do filme e no ritmo final, sobram 3 personagens, que é a Stephanie, o Charlie, que é o irmão dela, e a mãe dela. E aí, eles têm a brilhante ideia, que não dá pra entender, que eles precisam ir pra cabana da avó, que era uma cabana lá, lotada de coisas pra defender a morte, não sei o quê, para tentar se abrigar. E eles voltam com a mesma ideia que tinha no Premonição 2, porque eu não sei o porquê raio esses diretores gostam tanto do Premonição 2, tudo bem, eu gosto também. Mas, cara, ele tá de longe, não é um dos melhores filmes da franquia. Mas eles voltam com a teoria de que se você morrer e voltar, a morte encerra o ciclo. Cara, eles já trouxeram aquilo uma vez, por que trouxeram de novo? Não dá pra entender. Beleza. Tem também isso no 5 um pouco de... Se você acabar com uma pessoa, você tira o tempo de vida dela. Então, eles trouxeram alguma coisinha ali do 5, mas o filme é muito parecido com Premonição 2, né? Eles trouxeram isso e, cara, não dá pra entender o porquê que eles tentaram replicar a mesma cena da última visionária do Premonição 2. Que é a cena que ela se afoga, o policial volta com ela... E nesse Premonição 6 tem a mesma cena. Lógico, aí eles chegam na cabana, começa a acontecer um monte de... Cai coisa pra lá, e cai fio, e começa uma chuva louca, e fogo explode. Eles tentam se salvar, a mãe morre esmagada. E aí, a Stephanie, ela
meio que se afoga, mas o Charlie consegue trazer ela de volta e eles acham que tá tudo certo. A cena de morte final é Premonição 2 purinho. Eles quase replicaram Premonição 2. Cara, eu não consigo entender o porquê até hoje. Mas tudo bem. Passam-se os tempos, todo mundo jaz e só sobraram a Stephanie e o Charlie. E aí o Charlie vai pra uma festa, nem chega aí na festa, né? Vai pegar uma menininha. Vai buscar o par dele da festa, acho que é de formatura da escola e tal. Ele comenta com o pai da menina que ele salvou a irmã, não sei o que e tal. A Stephanie tá do lado, aí o pai que é médico fala: não, mas você não salvou, ela não chegou a morrer. E aí, um olha pro outro e começa o trem que passa na cidade desgovernado e ele começa a capotar um monte de coisa. Cara, é uma coisa bizarra. E aí, capota, entra na cidade, destrói tudo e os dois, lá, acabou o filme, não sobreviveu ninguém. Uma coisa que eu tenho que lembrar vocês, que eu acabei não contando no início, quando a Iris salvou todo mundo, o estopim do acidente, mais ou menos, era um menino que tinha tirado uma moeda de uma fonte dos desejos. Fonte que o pessoal joga, sabe? Moeda e faz um desejo. Ele pegou, jogou de cima da torre e tinha isso causado, né? O acidente. E essa mesma moeda, ela tava grudada no livro que a Iris deu pra Stephanie. E aí chega uma parte do filme que a Stephanie nem percebe que essa moeda caiu. A moeda cai, vai caindo. E aí uma senhora pega. E depois essa senhora mesma perde a moeda, aparece a moeda certinho indo lá e crava no lugar que o trem vai passar e faz o acidente acontecer. Então, assim, a gente chega à conclusão que nesse filme a morte é uma moeda, pô. Isso aí é inacreditável. Esse filme dá a impressão que a morte é um ser palpável. Consegue, não sei, evitar não, porque, pelo amor de Deus, a mulher ficou presa numa cabana cheia de espeto por, sei lá, 70 anos. 70 não, ela já tinha uns 20, sei lá, uns 50 anos, né? Mas, cara, esse filme, dentre os Premonições, pra mim ele só não é pior que o 4. Porque o 4 aí é, pelo amor de Deus, né? Mas mesmo assim ele é um filme razoavelmente divertidozinho, que se você não assistiu nenhum Premonição, se você não é meio chato assim com Premonição, você vai gostar, vai se divertir, ele passa rápido, você não vai ficar entediado. Mas, cara, eu não sei se é porque eu sou muito fã, mas eu esperava mais, ou eu esperava uma coerência. Porque dá pra fazer tanta coisa com essa questão de árvore genealógica, com essa questão de linhagem sanguínea, que, pô, me desapontou um pouco. Antes eu achava esse filme, quando eu saí do cinema, muito ruim. Sinceramente, eu achava muito ruim. Hoje em dia eu vejo que ele é só um pouquinho genérico, regular, medíocre. Um pouquinho acima do medíocre, vai. Então, para Premonição 6, minha nota é 6. Vocês que assistiram, o que vocês acham desse filme? Deixem aí nos comentários, tá? Não esquece de se inscrever que eu quero esse debate aí. Sugiram outros filmes que você queira que eu traga aí, para ver minha opinião e a gente conversar e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!